Você já parou para imaginar o que seria da humanidade atual sem algumas de suas invenções mais transformadoras? Pense por um instante. Sem fogo, ainda viveríamos no escuro das cavernas, acuados, com medo e frio. Sem a roda, ainda dependeríamos da força bruta para mover qualquer objeto mais pesado, levando grande quantidade de tempo para cobrir poucas distâncias. Sem linguagem escrita, não existiria história, nem ciência e muito menos a engenharia. E o mais curioso é que muitas das criações mais revolucionárias não são reconhecidas no cotidiano. Estão tão enraizadas na nossa existência que sequer notamos a sua presença. Agora tente visualizar a construção de um edifício de 20 andares, sem cálculos, sem organização programada, sem fornecedores listados e bem distribuídos, sem conhecimento acumulado por gerações. Seria basicamente impossível. O mundo moderno, com os seus arranha-céus, satélites, redes de dados, fontes de energia, não existiria sem uma base sólida, que pavimentou o caminho para todas as grandes invenções posteriormente ocorrerem. Existe uma invenção tão especial que sustentou o progresso desde as civilizações antigas até os sistemas avançados da atualidade. E é exatamente sobre ela que vamos conversar hoje. Mas afinal, qual é a maior invenção da humanidade? E mais, como determinar o que realmente pode ser chamado de invenção? Antes de seguirmos com o vídeo, eu tenho uma pergunta. Você é estudante ou profissional da área da engenharia? Se sua resposta for sim, esse recado é para você. Muitas empresas da área da engenharia não conseguem contratar profissionais adequados por um motivo muito simples. Eles não possuem habilidade nos principais softwares da engenharia. Digo Excel, Power BI, SolidWorks, AutoCAD, Revit, MS Project, entre outros. A boa notícia é que a Tesla Treinamentos levantou os principais softwares mais cobrados por essas empresas e disponibilizou um conteúdo fantástico na sua plataforma para você aprender tudo em um só lugar, do absoluto zero, essas habilidades aí na sua casa. Você que está assistindo o vídeo, conseguimos 20% de desconto na inscrição de qualquer curso da Tesla Treinamentos. Clique no link da descrição e aplique o cupom ENGENHARIA20 para garantir a sua vaga no valor promocional. O fogo, por exemplo, é uma descoberta da natureza ou pode ser considerado uma criação humana? A agricultura nasceu da observação da flora, mas o arado, que potencializou seu uso, foi engenhado. E os números, a escrita, o conceito de tempo, a eletricidade, o que torna uma invenção digna desse título? É o impacto imediato que ela causa, sua durabilidade através das eras, a quantidade de vidas beneficiadas ou sua capacidade de originar novas tecnologias e soluções? Para chegar a uma resposta coerente sobre esse tópico tão complexo, precisamos fazer uma viagem pela história. A jornada humana sempre foi acompanhada por saltos de inovação, momentos em que uma nova ferramenta ou ideia mudou completamente o rumo das coisas. E quase sempre esses marcos surgiram para resolver problemas práticos da época. Vamos começar pelo fogo. Embora não tenhamos criado esse fenômeno natural, aprendemos a dominá-lo por completo. E esse domínio foi uma virada crucial. O fogo trouxe calor, proteção contra animais, melhor preparo dos alimentos e, com isso, uma expectativa de vida maior. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que o hábito de cozinhar impulsionou o crescimento do cérebro humano, pois o homem conseguiu usufruir de fontes de alimentos mais calóricas e nutritivas. Mas apesar de seu valor, o fogo não foi uma criação artificial, foi uma conquista de uso, então não é justo colocá-lo como uma invenção. A roda é um exemplo clássico de uma invenção genuína da humanidade. Não há nada semelhante na natureza, nem nunca houve antes de ser criada. Sua concepção revolucionou, né, o transporte, as máquinas, a agricultura, cargas que antes eram penosas de serem carregadas ou arrastadas, passaram a ser facilmente transportadas de um lado para o outro em velocidade nunca antes imaginadas pelos humanos da época. As engrenagens derivadas delas são até hoje fundamentais em sistemas mecânicos, relógios, motores, veículos e turbinas. A partir da roda nasceu a base da engenharia cinemática e mecânica. A imprensa de Gutenberg, no século XV, trouxe outra transformação gigantesca, a multiplicação do conhecimento.
Antes dela, os livros eram copiados à mão e restritos a poucos. Só a título de curiosidade, um bom escriba conseguia copiar em média de 2 a 3 páginas por dia. O único exemplar de um livro médio poderia levar de 6 meses a 2 anos para ficar pronto. É impensável a população comum e sem riqueza ter qualquer chance de comprar um livro antes da prensa. Com a prensa, o saber foi distribuído, alimentando revoluções culturais, filosóficas e científicas. Ela abriu o caminho para o iluminismo, para a alfabetização em massa e para a ciência moderna. E a eletricidade? Sem dúvidas, um genuíno divisor de eras, de residências iluminadas, fábricas automatizadas, de aparelhos médicos e satélite, tudo depende dela. A eletricidade não só mudou a forma de como vivemos, mas tornou indispensável para o funcionamento das cidades, da internet, da comunicação global, da indústria de ponta. Imagina viver em um mundo sem TV, internet, chuveiro elétrico, geladeira, smartphone, sem uma única luz elétrica para iluminar as noites. Ainda assim, será que alguma dessas criações pode ser considerada a maior de todas? Reflita comigo, como alguém poderia ensinar o uso da roda, explicar os perigos do fogo ou transmitir o funcionamento da imprensa sem a linguagem? E mais do que isso, como manter essas informações preservadas por milênios? Como comunicar leis, técnicas, fórmulas ou instruções mais complexas? Mesmo que alguém mais antigo de um grupo armazenasse todas essas informações e passasse para os mais jovens, é praticamente impossível guardar tantas informações com tantos detalhes só na mente, sem perder detalhes cruciais. Sem a escrita, o conhecimento humano estaria preso à oralidade, dependendo da memória e das limitações da fala. Não haveria como registrar cálculos, descrever estruturas, elaborar projetos, relatar experiências. A evolução seria interrompida a cada geração. Mais do que um meio de comunicação, a escrita é uma tecnologia invisível que deu forma à ciência, à matemática, ao direito, à engenharia e à cultura. Ela transformou pensamentos em registros permanentes que atravessam séculos e continentes. E a matemática, o sistema decimal, a ideia do zero, os princípios da álgebra, tudo isso também foi inventado sem números. Não há engenharia estrutural, não existem cálculos elétricos, nem controle de produção. A matemática é a linguagem da lógica e da precisão. O tempo, ou pelo menos a noção de tempo, por sua vez, também é fruto da invenção humana. Medir horas, definir calendários, sincronizar processos, tudo isso depende de uma noção compartilhada e padronizada. Hoje, a engenharia exige precisão temporal em processos industriais, em obras civis, em automações e lançamentos espaciais. E há ainda outras invenções conceituais, como a moeda, o contrato, o código legal. Nenhuma delas tem existência física por si só, mas todas moldam as bases da sociedade moderna. E não podemos esquecer do sistema educacional. A própria ideia de ensinar formalmente é uma invenção poderosa. Escolas, currículos, métodos de ensino, tudo isso surgiu para perpetuar e sistematizar o conhecimento humano. Chegamos ao ponto crucial. Qual foi, afinal, a invenção mais grandiosa de toda a história da humanidade? Se considerarmos impacto, versatilidade, capacidade de preservar o conhecimento, gerar o progresso, conectar gerações, não há invenção mais importante do que a escrita. Sim, isso mesmo. Não o fogo, a eletricidade, a roda ou qualquer outra coisa, mas a escrita. Ela é o pilar invisível que sustenta tudo o que nós conquistamos. A linguagem escrita não apenas ampliou a comunicação, ela imortalizou ideias. Antes dela, o saber morria com o corpo. Depois dela, passou a viver para sempre. Foi por meio da escrita que civilizações puderam registrar seus feitos, calcular, legislar, filosofar e construir. Sem ela, os projetos arquitetônicos do Egito Antigo teriam se perdido. O código de Hammurabi jamais existiria. Os cálculos matemáticos da Grécia não chegariam até Newton. E os estudos de Galileu nunca conseguiriam inspirar as descobertas de Einstein. E não estamos falando apenas da escrita em papel. Placas de argila ou pedra, hoje códigos de programação, diagramas elétricos,
manuais técnicos, projetos arquitetônicos, fórmulas químicas, mapas topográficos. Tudo isso é escrita, pessoal. Representações simbólicas que comunicam conhecimento com precisão. A escrita tornou possível a criação de universidades, bibliotecas, tratados científicos, técnicas de construção. Sem a escrita, não haveria a Biblioteca de Alexandria e muito menos a renomada Universidade de Harvard. Ela tornou-se a base do ensino, da documentação e da ciência. Está na engenharia civil, mecânica, elétrica, química, produção, têxtil, enfim, em qualquer área que envolva engenharia. Das pranchetas aos computadores, dos registros públicos aos sistemas de automação industrial, sem ela a humanidade viveria num eterno recomeço, redescobrindo, tentando, errando, esquecendo. Com ela, construímos sobre o que já foi feito. E é assim que evoluímos. Se saímos de inventar aviões arcaicos, que mal se sustinham em voo, a pisar na Lua em pouco mais de 60 anos. Ou de nunca imaginar que algo como a internet existiria um dia. A testemunhar a revolução das inteligências artificiais em menos de 40 anos é por causa dela. Mais do que qualquer outro invento, a escrita moldou a civilização como conhecemos. Ela não apenas descreve o mundo, ela o transforma. A título de curiosidade, de como o impacto da escrita é grande. Segundo estimativas, no mundo inteiro devem existir cerca de 130 milhões de livros, não de cópias, mas de obras. Se você parasse para ler 8 horas por dia sem parar, levaria mais de 200 mil anos para terminar todos. Mais tempo que a nossa própria existência como civilização. Na engenharia, a importância da escrita é absoluta. Um projeto estrutural depende de documentos técnicos detalhados, descrições de materiais, relatórios de sondagem, memórias de cálculo. Tudo isso é texto, escrito, registrado. Alguém foi até um laboratório e testou incansavelmente todos os parâmetros para criar normas facilitadoras e tornar o processo construtivo mais eficiente e seguro. Engenheiros não trabalham apenas com cálculos, trabalham com linguagem técnica. A escrita é o meio pelo qual comunicamos riscos, especificações, soluções. Sem ela, não haveria como construir uma ponte com segurança, operar uma complexa usina nuclear ou, mais complexo ainda, projetar um foguete. O Saturno V, que levou a humanidade a pisar na Lua pela primeira vez em sua história, teve um projeto tão complexo que estima-se que, se tudo fosse junto em um único documento, daria milhões de páginas. A mesma escrita que parece nos cadernos de Leonardo da Vinci está hoje presente nas telas dos tablets de engenheiros modernos e também no monitor, TV ou smartphone do qual você me assiste agora. A linguagem mudou, evoluiu, mas a essência permanece. Transmitir ideias com clareza, precisão e permanência. E o mais interessante é que essa invenção é uma das poucas que transcende a área técnica. Ela está presente na arte, na ciência, na filosofia, na espiritualidade, na política, na economia. Está no código genético digital de um software, no contrato social que rege uma sociedade, no rascunho de uma tese de doutorado. Ela está por trás de todos os algoritmos que alimentam a inteligência artificial, está nas bulas de medicamentos, nas placas de sinalização, nos contratos de trabalho, nas receitas médicas, nas instruções de montagem de um motor. Se o mundo fosse um organismo vivo, a escrita seria seu sistema nervoso. Ela conecta todas as partes, transmite informação, garante a continuidade das funções. É impossível imaginar qualquer área do saber, da medicina à astronomia, sem essa ferramenta. Ela também nos deu algo único, a capacidade de aprender com os erros do passado. Através dela, registramos desastres, sucessos, guerras e tratados de paz, falhas estruturais e inovações geniais. É graças à escrita que evitamos cometer os mesmos erros continuamente. E vale refletir, ela também nos humanizou. Foi por meio dela que as histórias foram preservadas, culturas foram entendidas, tragédias foram evitadas, revoluções começaram. Em muitas culturas antigas, o ato de escrever era sagrado. O escriba era um dos membros mais esperados da sociedade. Até pouco menos de 500 anos no passado, apenas membros do clero, famílias reais e funcionários públicos sabiam ler.
Hoje, todos nós temos acesso àquilo que antes era privilégio de poucos. O poder de registrar, de comunicar, de influenciar. Ao final das contas, o maior legado da escrita é que ela nos libertou da ignorância cíclica. Permitiu que o ser humano se tornasse autor da própria história, e não apenas espectador dela. Ela é a tecnologia que nos deu a consciência histórica, a continuidade cultural e a capacidade de criar um futuro melhor com base em um passado bem documentado. Se você chegou até aqui e já entendeu o tamanho da revolução causada por essa invenção, você já tinha se dado conta que algo considerado tão simples na atualidade e que as crianças de 7 anos possuem acesso foi e é tão importante para todos nós. A escrita não é apenas uma ferramenta, ela é a matriz de todas as ferramentas. A maior invenção da humanidade não é de metal, não é de madeira, nem elétrica, e muito menos virtual. É feita de símbolos, gravadas em superfícies e hoje digitalizadas em telas. E agora que você sabe disso, te convido a pensar qual é a próxima grande invenção da humanidade. Será algo que vai superar a escrita? Ou será uma expansão dela? Talvez em forma de linguagem neural, bioengenharia ou algo que ainda nem conseguimos conceber. Se você gostou dessa viagem pelo conhecimento humano, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para continuar a explorar temas que unem ciência, engenharia, história e tecnologia. Por aqui, sempre vamos mergulhar em invenções brilhantes que mudaram o mundo, da energia elétrica ao GPS, das impressoras 3D à nanotecnologia. Se você ama engenharia e é um estudante entusiasta ou apenas um curioso, esse canal é feito para você. E não se esquece, ativa o sininho aqui para você não perder os próximos conteúdos. Aqui sempre tem uma nova história incrível.